Eu posso não ser tão bom em habilidade, mas se eu compenso com números, eu posso ganhar do mais habilidoso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o React Multimobbers, onde a gente vê alguns cortes do último convidado. O episódio número 48 a gente teve com o Ronei Nipper. E a gente vai ver alguns cortes do que nós conversamos com o Ronei. Ontem esteve o Borto, ele aqui comigo. Hoje quem está aqui é o Roberto. Seja bem-vindo, espero que a conversa que o Ronei teve conosco ontem, que a gente consiga aprofundar um pouco mais, porque o cara é muito experiente. Aprofundar é difícil, né, Beto? Acho que a gente vai dar uma opinião meio torta, mas... Afetou ela. É isso aí. A conversa atingiu o nosso público. Eu sou o Tony, e como eu disse para vocês, nós vamos começar o React daqui a pouco, mas eu tenho um recado muito importante antes. Nosso parceiro... La Stella Café, que deixou esse café maravilhoso aqui com a gente, um bourbon amarelo. Pena que vocês não podem sentir o cheirinho do café, porque é maravilhoso. Então, muito obrigado, La Stella Café, por estar conosco. E também não esquece de seguir o canal, já clique em curtir aí esse conteúdo que a gente está fazendo hoje. E eu quero saber o que tu achou da nossa opinião. Pode botar aqui nos comentários se a gente falou bobagem, se vocês concordam. Então, eu quero saber a tua opinião, põe aqui nos comentários. E vamos começar, Beto? Bora. Play aí, Alexandre, por favor. Hoje eu carrego comigo uma frase até hoje, né? A única coisa que é capaz de distorcer o tempo é a intensidade. A intensidade distorce o tempo. Então, assim, eu posso não ser tão bom em habilidade, mas se eu compenso com números, eu posso ganhar do mais habilidoso. Então, a intensidade acaba distorcendo o tempo, né? E eu vou na academia, eu quero um resultado. Mas eu posso, durante um mês de academia, eu posso ir 2 vezes por semana, eu posso ir 5 ou 7 vezes por semana. Então a intensidade vai trazer o resultado mais rápido, né? Então ali me moldou muito nisso, né? Treinamento, olhar diferente, Dá um pause, Alexandre. me lapidar e principalmente... Cara, isso aí que ele tá falando tem a lei dos grandes números, tá? Que basicamente é a lei que os cassinos usam. A casa sempre ganha. O que acontece? Vai ter alguém que vai levar o grande prêmio, né? No Sim. cassino. Mas quem paga a conta e o lucro daquele grande prêmio são os outros. Então eu tendo vários jogadores, eu consigo pagar um grande prêmio. E aí tu traz isso pro mundo dos negócios, para a realidade de quem quer empreender, para quem quer gerar conteúdo na rede social. Quanto mais tu fizer, mais próximo do acerto tu vai estar. Por quê? Vai ter o conteúdo que vai dar bom e até o conteúdo que vai dar ruim. Tu vai conseguir observar um padrão ali, né? Falando de rede social, tu vai conseguir observar um padrão. Por exemplo, por que esse aqui deu ruim? Bah, ele deu ruim porque a filmagem não estava legal, a lente estava suja, o assunto não engaja. Então, assim, esse conteúdo eu não repito mais. Aí tu tem o por que esse deu bom? Ah, porque deu um assunto que engajou, eu fui engraçado, eu falei de determinada forma, o cenário ajudou. Esse é o conteúdo que tu repete. Então, quanto mais tu fizer, que ele falou ali, a intensidade distorce o tempo, quanto mais tu fizer, mais próximo do acerto tu tá. Sim, tem muito... Tony, a gente vê isso direto no nosso mercado imobiliário, tá? Quantos profissionais a gente tem o chamado tá correndo errado? Sim. Que a gente tá vendo que o cara tá fazendo de tudo e não tá conseguindo fazer nada. E o que a gente trabalha bastante, a gente conversou isso essa semana, cara, é entender o jeito que tu tá correndo para que tu não perca tempo, para que tu faça da forma mais efetiva possível e que tu consiga ter melhores resultados. E a gente consegue ver isso no decorrer do tempo. Mas até para correr certo, Tu tem às vezes tu corre errado. Isso, tu tem um né? processo de aprendizado, né? Exato. Tu tem que... Exato. Ninguém nasce correndo certo. Mas o importante é correr. Sim, claro. Porque daí tu vai aprender, entendeu? Tu vai ter dados e tu vai entender o que repetir e o que parar de fazer. O importante é estar em movimento, ter intensidade, executar. Que aí tu vai estar mais próximo do teu resultado. E tu, no teu entendimento, quem já tá correndo certo, pode ter mais facilidade de dar um caminho para quem tá começando a correr? Claro. Porque assim, ó, as pessoas são diferentes. O caminho pode ser esse, mas será que o caminho é o mesmo?
ou existem, cada um dentro da sua forma vai ter um entendimento diferente para poder chegar nesse resultado? Não, assim, ó, eu entendimento meu de que o sucesso ele tem uma fórmula, tá? Tá? Ele existe um padrão. É, o que que acontece? Existem pequenas adaptações que daí é o teu jeito, Sim. né? Mas tu consegue aprender com o sucesso ou com a derrota do outro. Então, obviamente o errar faz parte do processo, mas tem coisas que tu não precisa errar, que tem gente que já passou e tem experiência, conhecimento e vivência de causa para dizer, não faz isso. Ou faz assim que tu vai Sim, ir isso é uma melhor. direção. E cara, o maior exemplo disso são livros. Cara, por exemplo, um livro de autoajuda, que ele fala de, sei lá, de mentalidade de negócios. Aquele cara que escreveu aquele livro ali, ele tá escrevendo as experiências dele, o conhecimento dele, e dali tu pode tirar algo pra tua vida que tu faz, no caso de ajuda, né? Sim. Ou deixa de fazer porque tu observa, cara, eu faço exatamente isso e eu nunca enxerguei que eu faço errado. Então, existe um monte de conhecimento no mundo, é só a gente conseguir pensar qual é a fonte correta, né? E aí, tu tem pessoas que já experimentaram também isso, e tu pode perguntar, tu pode entender. Então, no fim das contas, as pessoas sempre vão nos ajudar a gente percorrer o caminho mais adequado para alcançar o sucesso, porque tem muitas pessoas que já trilharam o sucesso, e como eu falei antes, eu acredito que é uma fórmula. É uma matemática. Existe uma fórmula de ter sucesso. E tem pessoas que já colocaram essa fórmula em prática, alcançaram sucesso, e essas são as pessoas que tem que ouvir e tem que seguir, e tu vai alcançar. E tem que fazer com intensidade, porque daí tu tá mais próximo. Sim, e ontem, assistindo o podcast ontem, me chamou a atenção quando tu disse que também depende do teu momento de vida, né? Do momento em que tu tá vivendo. Porque, por exemplo, tu vai ver um filme, uma comédia. Cara, tu tá num momento ruim, não adianta tu assistir um filme de comédia que tu não vai achar bom. Mas se tu tiver num momento de vida melhor, tu vai entender. E o aprendizado profissional, eu também entendo que existe um caminho, mas a pessoa tem que estar num momento e ela tem que estar disposta a seguir aquele caminho, porque senão não vai ter resultado. Despida de ego. Dá um play, Alexandre. Diferente, me lapidar e principalmente repetição. Né? Repetição, as mesmas coisas. Não é todo dia eu tô. E hoje se estimula muito isso na internet, né? Todo dia eu tenho que ter uma novidade nova. Não, cara, principalmente vendas, eu tenho que repetir. O teu vendedor tem que ter objeção na ponta da língua, as principais objeções, né? Eu costumo falar que a chave das vendas é se antecipar a objeção, né? Então eu tenho que saber o que ele já tem de objeção, porque eu vou ter que quebrá-la antes dela ser colocada na mesa, ou às vezes nem é colocada na mesa. Então, muito treinamento de fechamento, de quebra de objeção, Pausei. Cara, uma coisa que eu comentei ontem até, eu acho. Se a gente parar pra pensar assim, ó, a vida de um atleta, tá? E a gente pode pegar qualquer esporte. Futebol. Cara, futebol, tu repete o passe, tu repete a formação, tu repete a movimentação pra que na hora do jogo tu esteja pronto. Vamos lá, esporte olímpico, sei lá, esses que as pessoas fazem, aquelas piruetas, Sim. sabe? Eu não sei o nome. Ginástica. Ginástica olímpica, tu repete até o movimento ficar perfeito para a hora da competição tu estar pronto. E o que acontece? Esse processo de repetição, ele ajuda também a pessoa que não tem um mental tão preparado. Porque tem muitas pessoas que não alcançam resultado e sucesso porque elas não têm o controle emocional. Chega na hora da decisão, a pessoa fica com medo, a pessoa trava, a pessoa não consegue entregar o melhor dela. Mas se tu repetiu várias vezes, pode ser que esse momento emocional não atrapalhe a tua execução adequada. Sim, tu te sente mais seguro também pra Tu já tá executar. treinado. Então, por exemplo, o que ele falou ali de vendas.
eu repeti, porque venda é técnica, né? Sim. Eu repeti a técnica, eu saber o roteiro de como que faz uma venda, eu entender a objeção do cliente, mesmo se eu ficar nervoso, eu já repeti, eu já Sim, sei já antes do sabe que o caminho. falar. Então eu vou estar mais preparado, né? Sim. Não, e isso, além disso também, existem pessoas que têm mais talento. Aí entra tu tem mais aptidão tu pode fazer o mesmo treinamento de negociação, mas tu tem mais aptidão para fechar o negócio e tu vai te desenvolver com mais facilidade do que outras pessoas que têm mais dificuldade. Eu entendo como no futebol. No futebol tu pode fazer o mesmo treino, mas o craque vai se destacar de alguma forma, né? Depende. O O o talento ele serve para te arrancar na frente. Ele não serve para te terminar na frente. Porque vamos lá, quantos craques de futebol não são jogadores de profissionais? Sim, Então assim, tu vê muito jogador profissional ruim de bola, que tu vê o cara na várzea o cara tá destruindo e dizendo brincando assim, ó, cara, como é que esse cara não é profissional e tá no lugar do fulano do meu time? É porque ele não teve o mental e não teve o esforço que aquele cara lá que não é tão bom repetiu. repetiu, né? Então, assim, o talento, se eu e tu apostar uma corrida de resultados, sei lá, em alguma coisa que a gente decidir empreender, tu é mais talentoso que eu, tu vai arrancar na minha frente. Mas se eu trabalhar mais e se eu repetir mais, eu termino na tua frente, eu tenho certeza. Sim, com certeza. Tenho certeza. E o futebol é o maior exemplo disso, porque tem um monte de craque que não virou profissional porque não levou a sério, não repetiu, não treinou com intensidade, não teve cabeça. A gente sentou aqui com o Yarley e a gente falou do Zé Sim, Roberto, que sim, era sim. reserva, porque ele não estava levando a sério a carreira dele naquele momento. E já era um profissional. Chegou no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. E ele entendeu, através do pai dele, que ele não estava entregando tudo que ele podia. E aí voltou pro Brasil, uma queda, entre aspas, né? Voltou para um clube grande, mas enfim. E recomeçou. E recomeçou a entender o que ele precisava fazer para entregar tudo que ele podia, que é treinar, cuidar do corpo, cuidar do sono, cuidar da alimentação. Pô, o cara terminou de jogar 40 e poucos anos. Tu olha hoje ele é um bodybuilder, tá com o corpo trincadaço. Sim, o cara é um guri. Isso é mental, cara. É. Mental e entender que precisa executar e executa. Play aí, Alexandre. De convidar, de contatar, de fazer uma ligação certa. Então, essa repetição também me moldou e hoje eu entendo que é necessário em qualquer segmento, né? Hoje fala mais bonito, né? Tem um playbook de vendas e tal, né? Mas enfim, na época já era assim, né? Era a repetição, ter um método muito claro e tu treinar aqui. Então, basicamente é isso, cara. Quando eu comecei ali com o Bortoli e o Dinho no coworking que a gente trabalhava, eu tinha dificuldade de captar imóveis, de ligar para um cliente, conseguir ter uma receptividade do cliente e conseguir converter a captação, trazer o imóvel para a carteira. Mas eu continuava tentando. Sim. E aí eu parei para refletir. Cara, o que eu tô fazendo de errado? E aí eu comecei a observar o Bortoli. E aí eu disse, cara, mas o que tem de diferente? Ele não fala melhor do que eu. A gente, cara, conversa, normal, tudo certo. E aí eu comecei a entender detalhes. E é técnica. O Bortoli ligava com mais energia do que eu. A voz dele era mais agradável do que a minha conversando com a pessoa. Então isso trazia uma receptividade para quem estava atendendo ele do outro lado. Entendeu? A pessoa conseguia. Sim, a pessoa sente a tua energia através do contato, né? Exato. Então, assim, não era o que eu falava. O que eu falava tava tudo certo. Era como eu falava o que eu falava. Isso é técnica, mano. É. Entendeu? Então, assim, ó, a repetição me trouxe um dado. Eu não consigo fazer. Eu faço e não dá resultado. A minha reflexão sobre isso fez eu observar alguém que fazia algo isso muito bem, que era o Bortoli. Porque ele convertia, ele conseguia falar com as pessoas no telefone, as pessoas davam atenção para ele. E aí eu observando alguém que faz bem, que é aquilo que eu te falei do livro,
cara, tem conhecimento aí, um monte de livro, mas eu tinha um livro humano ali na minha frente. Observando ele, eu entendi que eu precisava fazer ajustes na minha técnica. E aí eu testei, deu resultado, e aí eu continuei executando e comecei a aumentar o meu número de conversões, começou a vender os meus imóveis, e aí, Brasil, coisa linda. Quando tu começou, em quem que tu, além do Bortoli, em quem mais tu te espelhava para fazer o teu desenvolvimento? Porque o Ronei falou que se inspira, que tem uma inspiração. Em quem que tu te espelhava para fazer assim, cara, eu quero fazer o trabalho que esse cara faz? Cara, assim, ó, eu fiz marketing multinível, como o Ronei falou ali, né? Então ali eu moldei a minha mente, eu nunca me achei um vendedor, mas eu entendi no marketing multinível que eu poderia ser, que eu precisava estudar técnica, que eu precisava moldar a minha forma de pensar para colher resultados disso. Eu entendi que eu podia me transformar num vendedor. Então, cara, nesse período eu ouvi vários caras, eu li vários livros, e esses caras me inspiraram e me ajudaram a transformar uma personalidade que não era tão fácil assim de vender, né? Porque tenho uma carinha um pouquinho Sim, mais sim. fechada. Então, essas pessoas que eu estudei me ajudaram a me moldar e entender que eu precisava melhorar em detalhes. Então, Napoleão Hill, um cara que eu gosto muito, que durante um tempo ele escreveu livros de autoajuda, o Lair Ribeiro. Então, eu ouvia áudio desses caras, eu lia livro desses caras, e aí eu comecei a arrancar como vendedor através do conhecimento deles. E aí, na prática, eu comecei a observar outros vendedores, o Bortoli, o Dinho, e comecei a melhorar como vendedor na prática, né? Uma coisa é tu ler, tu vê a Sim, teoria, tu entende técnica, mas aí tu precisa lapidar e adaptar aquela técnica para ti e também a tua cultura, né? Porque, por exemplo, Napoleão Hill viveu há, sei lá, 80 Sim. anos atrás, nasceu 80 anos atrás, 100 anos atrás, sei lá, e morava nos Estados Unidos. Então, a forma dele vender e ensinar é uma base para todo livro de autoajuda que existe hoje, mas a cultura americana é uma, a cultura brasileira é outra, a forma de se comunicar é uma e aqui totalmente diferente. Difícil de replicar, né? De trazer a Tu mesma... consegue ter uma base, mas tu precisa adaptar algumas coisas, né? E aí tu precisa de reflexão e ação. Sim. Eu te pergunto isso porque eu te conheço há bastante tempo. Sei que tu é um cara que sempre foi... tu foi desenvolvendo a tua parte de comunicação, né? Tanto que hoje, com certeza, lá na Multimob, tu é o que melhor fala de todos nós. E tu desenvolveu isso. Eu não falo bem de vocês. Não. Cara, tu sabe que eu sem perceber, eu sempre tive comercial na minha família. Meu pai, eu saía com meu pai, ele cumprimentava as pessoas na rua, eu achava um saco aquilo, começava, cara, depois de um tempo eu comecei a achar legal que todo mundo conhecia meu pai. E eu comecei a me espelhar e, pá, eu quero ser que nem meu pai, eu quero conhecer todo mundo na rua. Cara, e hoje eu conheço bastante gente, a minha filha eu vejo que ela replica a mesma coisa, então eu percebi que essa parte de vendas a gente constrói dentro de casa, cara, a gente começa a construir lá dentro de casa, e depois a gente vai se desenvolvendo, vai trabalhando, vai identificando em qual área que tu quer atuar, mas é um desafio diário. E na Multimob hoje, por exemplo, na época que eu era consultor raiz, não existia o WhatsApp, era a ligação. Hoje tu manda um WhatsApp porque o cara não quer te atender. Então a abordagem é outra. Então a gente também tem que passar por um processo de adaptação, de abordagem, porque o cara ele vai te ouvir, vai te retornar ou não. Então vai depender muito daquilo que tu vai criar para enviar pro cliente. Fechou? Finalizou aí? Vamos pro próximo corte? Próximo corte. Resultado temporário pode acontecer na vida de qualquer pessoa esforçada, mas resultado permanente é fruto de uma mudança de mentalidade. Então ali eu entendi que se eu não mudo a mentalidade, cara, eu posso dar... Tem na Bíblia, né? Não dê pérolas aos porcos. Né? Então assim, poxa, não adianta a gente já viu essa história acontecer muitas vezes. Eu vi esses dias um vídeo que me chamou a atenção, um cara simples, humilde, chão de fábrica, mas tinha muito tempo numa multinacional lá, trabalhando no chão de fábrica, ganhou 400 mil de rescisão, em 25 dias ele torrou tudo.
Ele até deu uma entrevista, eu acho que até um Nossa. podcast, ele rindo assim, e disse, cara, como é que tu gastou? Comprou uma casa? Não, festa, farra, mulherada. Porque a mente dele não concebe ter 400 mil. Então ele se livrou. E aí é o lado do comportamento que eu busquei estudar muito nos últimos anos, não só o financeiro, mas seja no relacionamento, no financeiro, na saúde, em tudo isso, né? Sempre tem o lado comportamental por trás, que inclusive é o método que eu trago nos meus treinamentos, e principalmente do Supera, que é a tríade do resultado. É composto por 3 pilares, que é domínio estratégico, autogestão emocional e posicionamento relacional, nas relações. Me lembrou de essa questão de mentalidade. Tu sabe a história do Thiago Nigro? Que quando ele fez 18 anos, ele ganhou 5 mil dos pais dele? Não. Quando ele fez 18 anos, ele ganhou 5 mil do pai dele, tá? E ele gastou em, sei lá, uma semana. Ele gastou os 5 mil. E ele ficou sem dinheiro. E aí ele se deu conta que ele precisava mudar a mentalidade dele. E foi a partir dali que ele começou a estudar finanças. Sabe que eu tenho uma ansiedade para alcançar os meus resultados. E já tive muito mais, né? Eu tenho metas que eu quero alcançar e já tive muito mais ansiedade para alcançar essas metas. Então, assim, no passado eu queria estar onde eu tô hoje. Hoje eu quero estar muito mais à frente, minhas ambições são muito maiores. E no passado, graças ao que eu aprendi no marketing multinível, eu conseguia controlar essa ansiedade entendendo o seguinte: se eu não tenho, é porque eu não estou pronto ainda. E então eu comecei a entender mais o tempo das coisas acontecerem, me focando muito mais em estar preparado, em cumprir o processo, para que quando as coisas boas aconteçam na minha vida, eu consiga mantê-las, entendeu? Sim, tu pretende, quando chegar o momento, tu quer estar pronto para o momento. Não quero estar pronto. Não, Mas não, quer estar preparado para aquele momento. perfeito. Não é exatamente isso. É assim, ó. Tá com a mente pronta para as conquistas, entendeu? Sim. Porque se tu não tá pronto para grandes voos, tu vai cair, mano. Já aconteceu contigo de chegar um momento e tu não tá pronto para aquele momento? Já aconteceu, mas E como foi? E, assim, como é que tu conseguiu lidar com isso? Porque acontece, né? Da gente chegar num momento e a gente não tá pronto e a gente tem que, cara, peraí, vou ter que voltar e... não voltei, não. Intensidade, mano. Intensidade. Cara, meu primeiro emprego eu não tava pronto. Meu primeiro emprego eu fiz uma entrevista, uma grande imobiliária aí de Porto Alegre, Brasil agora. Eu fiz a entrevista de bermuda jeans, camiseta e boné. E, cara, foi uma baita de uma entrevista. Eu me contrataria. Sabe? E quando eu entrei na empresa, eu não tava pronto pra Não trabalhar, sabia o que mano. fazer. Eu não tinha preparo emocional. Eu não sabia nada do mundo, não sabia pegar um ônibus, cara. A imobiliária ali na 7 de setembro, o cara me perguntou assim: tu sabe onde é que é a Borges? Eu sei. Cara, a Borges era na esquina. Do lado. Eu cheguei embaixo na portaria e perguntei onde é que era a Borges, porque eu não sabia. O cara falou: meu, o cara desceu da portaria e falou assim: ó, ali, ó. Aí eu, beleza. Cara, Então, assim, ó, já teve momentos da minha vida em que eu não estava pronto, mas eu tentei resolver isso com intensidade, de trabalhar pra caramba. Cara, meu chefe tinha que mandar embora. Meu, bateu teu horário, tu é estagiário, tu não pode fazer hora extra aqui, tu tem que ir embora. Eu disse, não, eu vou terminar aqui, não sei o quê. Então, a intensidade do momento fazia com que eu suprisse a falta de preparação. Mas o ponto que eu quero falar de preparação não é exatamente isso. Quando eu alcançar os meus objetivos, principalmente financeiros, eu quero ter uma mente preparada para isso, para não perder o que eu vou conquistar. Porque se tu não tá preparado, tu perde. sim. Se a gente. E, cara, o Ronei deu esse exemplo aí. Várias pessoas ganham na loteria, em poucos anos estão quebrados. É porque a pessoa não está preparada para aquela quantidade de dinheiro. É os 400 mil que ele falou ali.
Então, e cara, é um número assustador, acho que é 80% das pessoas. É um número assustador. Que não conseguem manter a riqueza que elas ganham ganhando num bilhete de loteria. Porque elas não estão preparadas para isso. Elas não entendem como trabalhar com tanto dinheiro, como manter tanto dinheiro. Então, isso que eu tô comentando de estar preparado é quando eu alcançar um sucesso financeiro que eu espero alcançar e eu tenho fé e eu tenho uma certeza inabalável que eu vou alcançar, neste momento eu quero estar pronto para saber lidar com dinheiro, saber lidar com riqueza e manter ela. Eu tô falando exclusivamente no mundo dos negócios. Sim. Não, excelente. Podemos ir pro próximo. Eu queria só falar uma história muito legal. Tu me lembrou uma história muito, muito interessante. Eu trabalhava numa imobiliária e um dia meu diretor me ligou e me chamou na sala dele e eu achei, pá, vou ser demitido. Porque eu não tava num momento muito bom. E ele disse, cara, senta aí. Eu disse, cara, como é que tu tá? Começou a conversar e disse assim, cara, é o seguinte, tu sabe que o gerente saiu e a gente conversou internamente, a gente quer que tu seja o gerente. E a gente quer saber se tu te sente preparado pra isso. Eu falei, sim. E ele, tem certeza? Eu falei, absoluta. Cara, eu saí da sala, entrei no banheiro, liguei pro meu irmão, cara, olha só, aconteceu um negócio estranho aqui. E eu assumi a gestão, cara, fiquei 10 anos naquela gestão e deu tudo certo, porque foi trabalho, né, velho? Mas eu achei muito legal lembrar dessa história. É isso aí. Próximo corte? Um churrasco de família com 7 ou 10 pessoas rindo da tua cara. E naquele momento tu sentiu rejeição, medo, culpa, vergonha, humilhação, algo assim. E a tua mente criou um processo, que nem numa empresa, para tu nunca mais passar por aquilo. Qual foi o processo? Uma crença chamado não fale mais em público e não passe mais por isso. Pronto, tu segue esse comando até hoje. Aquilo ali é uma zona de segurança. Tu não tá te sabotando, tá te protegendo. Pra nunca mais sofrer aquilo. Dá um Então tu pause, fica a Alexandre. vida inteira. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção no Ronei, cara? Ele lembra muito das coisas, cara. Ele dá umas referências. Lá em 2013 aconteceu isso. E de pessoas, né? E de pessoas. Semana passada eu vi um vídeo que aconteceu isso. E ele conta a história do vídeo. E neste corte que ele tá falando aqui, da questão emocional, de a pessoa não conseguir, por exemplo, falar em público, que foi o assunto, porque lá no passado ela passou por um momento falando em público que traumatizou ela. E aí ela não consegue fazer isso, né? É uma questão emocional que trava a pessoa. Porque tu não nasce com medo de falar em público, né? E aí eu tava pensando sobre isso, cara. Eu acho que eu tenho menos esse problema porque eu esqueço das coisas, tá ligado? Eu tenho uma memória péssima, cara. Eu esqueço de tudo, velho. Aí eu acho que eu consigo botar a cara assim e fazer essas coisas aí, mesmo ficando um pouquinho nervoso, que eu acho que é normal, mas, tipo assim, eu enfrento mais essas coisas assim com menos problema emocional, porque eu não lembro dos meus problemas emocionais, tá ligado? Cara, tu sabe que eu usei muito tempo um óculos fundo de garrafa? Sim. Eu uso em casa óculos fundo de garrafa. E eu não saía. Depois que eu coloquei lente, eu não saía. Porque eu tinha um bloqueio que as pessoas iam me olhar e iam falar do meu óculos. Então eu cresci com esse bloqueio. E quando a Júlia nasceu, que ela começou a usar óculos, cara, olha como eu demorei pra desbloquear isso. E hoje eu tiro foto de óculos, hoje eu ando na rua de óculos, porque eu preciso compartilhar com ela aquilo pra que ela se sinta, tipo assim, é normal usar óculos. E pra mim não era. Bizarro, né? Mas, bizarro. É o nosso emocional. É, exatamente. Fica um carimbaço fica ali. Fica uma marca na paleta, velho. Impressionante. Dá play aí, por favor. Com o alerta ligado. E quando tu tá iminente de falar em público, o alerta grita, o corpo grita, a mente acelera, porque tá gritando assim, não faz isso, é um sinal de alerta para tu não fazer. Só que isso não é só sobre falar em público. Isso é sobre uma ligação, isso é sobre me relacionar com um perfil de pessoa que eu acho que eu não mereço, isso é me sentindo capaz ou não de fazer alguma coisa, isso é a indecisão às vezes, porque eu fui muito repreendido na infância, quando eu errava, então gritos, agressões, castigos exagerados quando eu errava, e hoje eu sou um adulto, tenho muito medo de errar, então não tomo decisão, não faço uma transição de carreira. Então, tudo tá ligado com raiz emocional. Muitas pessoas, né, gostam de racionalizar, mas o emocional tá em tudo. 95% do tempo a gente tá agindo no inconsciente, né, no subconsciente. E o consciente é 5% do jogo. Só que as pessoas ignoram. Hoje, o nosso racional ele tem um processamento de dados de 2.000 bits por segundo. E o emocional tem um processamento de dados de 400 bilhões de bits por segundo. Quem manda no jogo? Não, fantástico, né?
Pois é, voltando aí na parte do emocional, cara, às vezes eu acho que falta um pouquinho disso pra mim. Eu acho que eu tomo as decisões da minha vida muito racionalmente, cara. Mas o que eu percebo de ti, isso falando do Tony que eu conheço há bastante tempo, é que eu acho que cada vez mais tu vem te preparando para as coisas. A forma como tu lidar com a questão de paternidade hoje, a forma como tu conduz quando tu tem que falar na imobiliária, tu te prepara muito para isso. Isso é tudo racional, tá ligado? E tu vai te preparando para isso. Tu entendeu o que tu precisava. Eu já não tenho isso, cara. Eu falo, às vezes, eu falo errado, falo que atropelo um pouco mais, mas eu te admiro porque tu te prepara mais pra falar do que qualquer pessoa que eu conviva, né? Cara, é exatamente meu racional trabalhando, porque é o que ele falou ali da repetição, né? Mas isso te torna melhor também, porque tu senta numa mesa de negociação e tu tá com tudo desenhado. Tô. Tá com tudo estrategicamente tudo montado. Sim. Né? E isso te torna E melhor. a gente já passou por cada uma que eu tive que montar a estratégia, né, Beto? Já sim. Que, pô, olhando pra trás, assim... Não, montou muito bem. Não, teatral, já fez tudo, olha. Eu já vi rasgar papel, já vi... Não, fantástico. E é tudo... Cara, teve uma situação que a gente passou que eu disse pra uma pessoa levou um esporro e eu disse pra aquela pessoa assim, ó, calma, tá tudo certo, finge que nada aconteceu, tu tem razão, tu levou o esporro, mas eu gostaria que tu pedisse desculpa. Não vou. Não, olha só. Deixa eu te explicar a situação. Eu preciso que tu peça desculpas. Ah, como assim? Porque vai acontecer isso e vai acontecer isso. E tua desculpa faz parte desse processo. Pra pessoa que fez isso contigo entender... eu sou maquiavélico. Pra pessoa que fez isso contigo entender que ela ganhou a disputa. Mas é uma derrota momentânea pra vitória daqui a algum tempo. Só que eu preciso de tempo pra te entregar a vitória. E deu certo. É o famoso não me entenda mal. Passaram-se acho que uns 30 ou 40 dias depois dessa conversa pra eu entregar o resultado pra essa pessoa. Pra ela passar por cima do orgulho dela, pedir desculpa, mesmo tendo razão, pra depois eu entregar a justiça pra ela na liderança ali da firma, né? Não, e exatamente isso. Tu te preparou pra isso. E como é importante a preparação pra determinadas... E o controle emocional, né, Sim, cara? sim. Porque a vontade que deu era de, cara, sair socando, chutando, né? Sim. Mas a gente não pode fazer isso. A gente Não podemos. Até porque tu tem que ser a cabeça pensante, né? Porque se tu perde o controle, as pessoas que te têm como referência te ver perdendo o controle, cara, eu vi meu pai chorar, acabou comigo, eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque o meu pai não chora? Como assim? E eu vi meu pai chorando, acabou comigo. Aí eu tive a liberdade de chorar também. Legal. Que legal. Seu Lino, um homem duro. Lino, vai ser. Tchê. E aí? Mais algum assunto que tu gostaria de falar? Não, é isso. É isso aí. Fantástico. E exatamente por isso que eu disse que a lição que o Ronei nos deu, acho que muita gente deveria assistir. Acho que, como tu disse, poderia ter explorado mais, mas, cara, o que ele apresentou foi fantástico. O cara é muito bom, né? Ele é muito bom. Ele fala de uma forma que tu não consegue parar de olhar pro jeito que ele tá falando, pra forma como ele tá te conduzindo, pras coisas que ele tá te dizendo, pros exemplos que ele traz. E os comentários na live de pessoas que cara, o Rodem mudou minha vida, a minha filha me chamou de pai. Cara, porra, é isso que tu quer pra tua vida. Tu quer ser o exemplo pras pessoas. Deixar um legado, né? Demais. É isso aí. Fechou todas, então? É isso aí, fechou todas. Baita papo. Demais. Galera, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Não esquece de seguir o canal. Já curte o nosso react de hoje. E eu quero ouvir a tua opinião, os teus comentários, para ver se a gente falou bobagem ou não, se vocês concordam ou não com as nossas opiniões. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado, até mais. Tchau.